Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como fazer a renda do MEI. Então, o MEI é uma pessoa jurídica e agora a gente está em fase de declaração de imposto de renda pessoa física. Que informação, qual é a renda que eu tenho que pegar da pessoa jurídica MEI e jogar na declaração da pessoa física dessa pessoa que tem um MEI? O que eu devo informar lá? É isso que você vai aprender nesse vídeo. Então funciona assim, o MEI é uma pessoa jurídica. Então, para fins de cálculo de faturamento e de renda para o proprietário do MEI, no caso para o dono do MEI, você tem que distribuir, você tem que fazer uma continha. O MEI, como ele é uma pessoa jurídica, ele é uma operação. Então vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu sou MEI e eu sou promotor de vendas. Tem muitos MEIs de promoção de vendas, pessoas que fazem demonstração de produtos e vendem produto para algumas empresas e cobram por isso. Esse ramo ele é autorizado a utilizar o modelo tributário do MEI. Então tem muito MEI aí de promoção de vendas. Se eu sou um MEI de promoção de vendas, eu estou trabalhando para uma empresa, eu tenho alguns custos que eu vou ter para fazer essa operação. Talvez um custo de combustível para me locomover para a empresa, fazer demonstração dos produtos, talvez algum tipo de insumo que eu coloque ali. Eu levo bandejas, eu levo papelaria, caixas, alguma coisa para estar prestando aquele serviço. Todos esses custos da operação devem ser deduzidos na hora de identificar qual é a renda que eu tenho que declarar para essa pessoa que presta serviço como MEI. O MEI tem duas declarações a serem entregues, não obrigatoriamente a da pessoa física, tá? Já vou explicar melhor isso. Você, como MEI, você tem que entregar a DAZN do MEI, obrigatoriamente, todo ano, onde você vai informar tudo que você faturou com nota e tudo que você faturou sem nota, porque o MEI, ele também, só fazendo um apêndice aqui, ele é obrigado a emitir nota quando ele trabalha para pessoa jurídica e desobrigado a emitir nota quando ele trabalha diretamente para pessoas físicas. Então, aquela pessoa que é manicure, ela trabalha diretamente para uma pessoa física, ela está desobrigada a emitir nota, mas ela tem que contabilizar o que ela ganha ali e declarar na DAZN do MEI, ok? A pessoa que é MEI e trabalha para uma pessoa jurídica, um promotor de vendas, por exemplo, como eu estava falando um pouquinho antes, ele é obrigado a emitir nota para essa pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica tem contabilidade. Ela tem que contabilizar essa saída, esse pagamento que ela faz para o MEI. Então, o MEI emite nota contra a pessoa jurídica que ele prestou serviço. Contra é uma maneira de dizer, né? Emite para o CNPJ daquela pessoa jurídica, tá? Então, esse é um ponto, um apêndice aqui que eu fiz sobre a obrigatoriedade do MEI emitir nota, tá? Voltando agora para o imposto de renda da pessoa física desse MEI, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma planilha, mas eu tenho uma planilhinha simples onde eu coloco lá o valor da renda total do mês, do faturamento, né? Quando a gente está falando de pessoa jurídica, a gente fala de faturamento. Quando a gente fala de pessoa física, a gente fala de rendimento, de renda, certo? Então, o faturamento do mês do ano inteiro, com nota e sem nota, eu coloco lá nessa planilhazinha, deduzo os custos da operação dele, o combustível, telefone, internet, insumos que ele tem usado para prestar serviço para essa pessoa jurídica ou física. Se a pessoa é uma manicure, ela vai ter gastos ali com algodão, esmalte, alguns insumos. Então eu deduzo esses valores dos insumos e dos custos da prestação de serviço e eu tenho um lucro líquido, né? Um lucro líquido dessa operação de MEI. Desse lucro líquido, 32% desse valor de lucro que na teoria o MEI tirou para sua pessoa física, 32% é isento e o restante é tributável. Se esse valor tributável for acima dos R$ 28.559,70, que é o limite de isenção da legislação, você precisa declarar um imposto de renda de pessoa física, mesmo sendo MEI. Eu tenho um outro vídeo em que eu falo de quem está obrigado a declarar. Então, se você tem rendimentos tributáveis acima desses 28 mil, você vai estar obrigado, ainda que você seja MEI. Se nessa continha final você ficou inferior a 28 mil, você está desobrigado. Esse ano em especial tem a questão do auxílio emergencial também, que tem que ser pensada. O limite do auxílio emergencial é rendimento tributável de 22 mil. Se você foi MEI e tem rendimento tributável e pegou auxílio emergencial acima desses 22 mil, você também está obrigado a fazer a declaração e talvez até devolver o auxílio emergencial. Só montando a declaração, montando essa planilhinha que você vai saber esses valores exatamente, tá? Por isso que eu vou preencher ela na prática aqui depois para você, gravando a tela do meu computador. Então é isso. O MEI, ele é uma operação de pessoa jurídica. Então, existe o faturamento total, existe os gastos que foram
tidos, né, os gastos tidos naquela operação e um lucro líquido. Desse lucro líquido, parte do rendimento é isento e parte do rendimento é tributável. Se esse rendimento tributável superar o limite da legislação, esse MEI também vai estar obrigado a entregar a declaração do imposto de renda da pessoa física. Se não superar, esse MEI não estará obrigado a entregar, ok? Então, pessoal, conforme eu falei para vocês, essa aqui é uma planilhinha que a gente usa para fazer o cálculo da receita líquida, do lucro líquido do MEI, para poder levar para a declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, digamos que eu sou um MEI lá, promotor de venda e trabalho para uma pessoa jurídica, tá? E eu forneci nota fiscal. No ano de 2020, o limite do MEI de faturamento era de 81 mil. Digamos que eu faturei o limite, tá? Então, eu preencho aqui o valor do meu faturamento total em 2020 e eu venho aqui na parte de baixo com as minhas despesas, tá? Quando eu falo de despesas, eu tô falando da despesa da prestação de serviço ou da despesa do comércio. Quando eu coloco aqui aluguel, não tô falando do aluguel da casa, tô falando do aluguel, por exemplo, de um escritório que você use para prestar o serviço. Do aluguel de um carro, se você é um Uber e precisa prestar serviço e aluga o carro, o aluguel do carro pode ser deduzido aqui do rendimento do MEI, porque ele é despesa operacional, você precisa disso para prestar o serviço, então isso que é uma despesa operacional. Digamos que eu tenho uma sala aqui, eu gastei R$500 por mês, então foi 6 mil no ano, eu gastei R$100 por mês de combustível, quem que gasta R$100 por mês, né? Mas enfim, é só hipotética, aqui é uma situação hipotética. Se de repente eu sou uma empresa, um MEI de comércio, né, eu tenho lá minhas compras, minhas mercadorias, meus insumos que eu gastei para poder prestar o meu serviço, estacionamento, internet, qualquer coisa que eu vá colocando aqui, que são despesas operacionais, eu posso relacionar aqui na lista de despesas para deduzir do meu faturamento bruto. Quando eu deduzir todas as despesas da minha operação, eu vou ter aqui embaixo no lucro operacional. Normalmente, o MEI, ele confunde um pouco, né, o patrimônio da pessoa física com a pessoa jurídica. Normalmente, o MEI saca, se ele tem duas contas separadas, ele saca tudo da pessoa jurídica e leva para sua pessoa física. Alguns permanecem com reservas na pessoa jurídica. Então, aqui cada caso é um caso, mas vamos na nossa situação hipotética aqui que eu tenha esse lucro operacional de 73.800 e eu tenha trazido tudo isso para minha pessoa física. Esse foi o meu rendimento de pessoa física do ano, né, que eu consegui retirar líquido do meu MEI. Aí, para minha declaração de imposto de renda da pessoa física, eu vou levar essas informações que estão aqui embaixo, ó. Para a parte de rendimento isento de proprietário de pessoa jurídica, eu vou levar 32% do meu lucro operacional. E para a parte de rendimento tributável, é tributável aqui, eu vou levar o restante do meu lucro operacional. Sobre o rendimento tributável, calcula imposto de renda. Então, acima de 28 mil no ano, já é tributável pelo imposto de renda. Então, se esse caso fosse real, esses 50 mil, a pessoa física, dona desse MEI, pagaria imposto de renda. Digamos que ele tivesse aqui mais 20 mil de compras, ó, já muda totalmente a situação. Eu teria 10 mil de rendimento isento, teriam 33 mil de lucro operacional, né? 10 mil de rendimento isento e 22 mil de rendimento tributável. Nesse caso, se esse fosse o único fator, eu estaria até desobrigado a entregar a declaração da pessoa física. Porque como eu sou obrigado, né? Por que eu sou obrigado a entregar? Quando os meus rendimentos tributáveis forem acima de 28 mil, ou os meus rendimentos isentos forem acima de 142 mil, ou eu tenha mais de 300 mil reais em bens, então eu tenho que ver todos os fatores de obrigatoriedade para ver se eu me encaixo em algum deles para decidir se eu tenho que entregar a declaração da pessoa física ou não. Isso tanto eu sendo MEI, quanto sendo outra forma de contribuição do imposto de renda, tá? Então, para o MEI, fica essa planilhinha aqui, que é a maneira correta de você separar os valores do rendimento do MEI para levar para a tua pessoa física. Tá bom? Deixa nos comentários aqui se você tiver mais dúvidas relativas ao assunto, que eu vou fazendo vídeos e esclarecendo. Até uma próxima!